Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja no seu lar. Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos hoje realizando a 19ª lição, portanto, fechando o ciclo do estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos usando como livro base Nasce uma Igreja, do pastor Ed René Kivitz. Vimos ao longo das últimas lições Paulo tratar de questões muito práticas da vida da igreja, além de trazer orientações doutrinárias. Paulo tratou, por exemplo, de assuntos como o ministério da mulher, a ceia do Senhor, trabalho em equipe, disciplina na igreja, dons espirituais, ressurreição do corpo, Espírito Santo, cruz, liberdade cristã, vida conjugal, espiritualidade, dentre outras questões que ele também aborda no livro, na carta dele, na orientação que ele traz à igreja de Corinto. Hoje, de forma muito específica, nós estaremos tratando nessa lição sobre a arte de decidir. Como é que o apóstolo Paulo fazia, quais eram as orientações internas que ele tinha, que seguia para tomar boas decisões, para encontrar boas soluções para a sua vida. Então, a arte de decidir baseada na vida de Paulo e naquilo que ele deixou escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios. E a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, o slide que está aqui do lado, dizer a você o seguinte: o que é tomar decisão? Tomar decisão é escolher entre tarefas. Você tem coisas a fazer, você tem algo a realizar. E às vezes você se encontra dividido entre fazer esta ou esta. É tomar a decisão. É solucionar também problemas para atingir determinados fins. Quem toma decisões precisa entender que para cada decisão há uma consequência. Então, quando você tiver que tomar uma decisão, essas coisas precisam estar claras. Eu gostaria de propor esse exercício que também aparece agora no slide ao lado. É um exercício proposto pelo John Maxwell, que é um estudioso em administração, cristão inclusive. E ele faz 4 frases, e eu gostaria de também escrever as 4 frases sem dizer a última palavra, a conclusão. Então, se você tem decisão errada na hora errada é igual a... Isso vai dar em quê? Não é? A decisão errada na hora certa. Como é que você define isso? Chegou a hora de tomar uma decisão, mas você tomou a decisão errada. Decisão certa, mas na hora errada. É igual a quê? E decisão certa na hora certa é igual a... Então vamos lá. Decisão errada na hora errada é igual a desastre. Você tomou a decisão errada, então você está numa estrada guiando o seu carro atrás de um caminhão e você tem a faixa contínua dizendo que você não pode ultrapassar, é um fim de ladeira e você resolve acelerar o seu carro para ultrapassar aquele carro. É a hora errada e é a decisão errada. Isso aí vai terminar em desastre. A decisão errada na hora certa, você tinha que tomar a decisão A ou a decisão B. A decisão certa era B, numa prova. Você botou A. Erro. Você errou. Não é um desastre, mas você também não acertou. É um erro. A decisão certa na hora errada. Decisão certa na hora errada. Sabe o que fazer, mas fez na hora errada. É inaceitável. Você perdeu a grande oportunidade. Agora, a decisão certa, na hora certa, é igual a sucesso. E isso precisa estar na sua cabeça. Pense neste exercício durante toda a nossa lição e todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão. Tem que ser a decisão certa, na hora certa. Qualquer uma das outras 3 opções consiste em erro, alguns com consequências mais graves, outros com consequências menos graves,
mas todos, da mesma forma, são errados. Precisamos compreender que vontade de Deus existe a vontade geral de Deus e existe a vontade específica de Deus. Então pense na vontade de Deus, na vontade geral de Deus, como se fosse uma avenida tão larga ou mais larga que a paralela. Pense naquelas faixas que você tem na paralela, 5 faixas ou 6 faixas, ou pense numa avenida ainda mais larga com mais faixas. Quando a gente vai para o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo dá uma lista de coisas que coincidem ou que definem a vontade de Deus. Ele diz, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, tudo em que há virtude, tudo que é louvável, pensem nessas coisas e decidam por elas. Então é como se cada faixa daquela avenida fosse pureza, santidade, verdade, honestidade, justiça, amor, boa fama, virtude e louvor. Então, quando eu tenho alguma coisa para tomar uma decisão, para saber se aquilo é a vontade de Deus ou não, eu só preciso saber se ele preenche, ou se aquilo que eu estou tomando a decisão preenche esses requisitos. Se corresponde a alguma destas virtudes. Então, tudo que se encaixa nessas virtudes mostra a qualidade da vontade de Deus. Tudo aquilo que não se encaixa em uma ou mais dessas virtudes é contrário a Deus. Não precisamos nem consultar ao Senhor. Por exemplo, alguém tratou você demasiadamente mal, foi injusto com você, cometeu uma violência contra você. Você saiu dali muito magoado e você decidiu que vai retribuir na mesma moeda. Você vai agir da mesma forma, com a mesma violência, com o mesmo desrespeito. E você então vai consultar ao Senhor. Senhor, o Senhor acha que eu devo agir de forma violenta contra esta pessoa? E você provavelmente vai ouvir o silêncio de Deus. E o Espírito Santo vai fazer você lembrar destas palavras. E aí eu vou fazer o exercício com você. Isso que você está querendo fazer é justo? Aí você diz, eu estou dando a ele a justa paga do que ele está fazendo comigo. É amável? Não é. Jesus nos ensinou a viver norteados pelo amor. Então, se não é amável, já não se estabelece como vontade de Deus. É fácil tomar decisão a partir desse parâmetro. Tudo que é justo, tudo que é santo, e aí você vai para as demais características. Então, se aquilo que você está fazendo passa por esse teste, a vontade geral de Deus, você pode transitar nessa avenida porque ela coincide com a vontade de Deus. Mas há a vontade específica de Deus para determinados assuntos. Ou a vontade específica de Deus para nós. E aí vem uma regrinha que a gente precisa obedecer. Tudo aquilo que não tem a ver com aspecto moral, Deus deixou sob a nossa exclusiva vontade. Então aquilo que está sob a égide da moralidade é assunto que nós devemos consultar a Deus. Aquilo que não é, a gente precisa entender que nós somos os responsáveis por essa decisão. Então, isso precisa estar diante dos nossos olhos quando a gente precisa tomar as decisões. Queria fazer com você agora um sobrevoo sobre o texto de 1 Coríntios 16, dos versículos 1 ao 24. Eu queria que, se você lesse, parasse agora o vídeo e fosse ler 16, de 1 a 24, e me respondesse as seguintes questões. Quantas decisões Paulo toma nesse texto? Quantas decisões o apóstolo Paulo toma nesse texto? Quantas vezes ele justificou a sua decisão dizendo que ela correspondia à vontade de Deus?
Quantas vezes ele disse assim, eu estou tomando essa decisão porque ela coincide com a vontade de Deus. Segunda questão, você está vendo aqui do lado, está anotado para você do lado, né? Qual era o plano imediato de Paulo em capítulo 16, versículos de 5 a 9? Qual era o plano imediato de Paulo? O que ele planejava de forma imediata? Terceira questão. Por que Paulo decidiu ficar em Éfeso? Segundo capítulo 16 de 1 Coríntios, versículos 8 e 9. Por que ele decidiu ficar em Éfeso? Responda essa questão. Quarta pergunta. Qual a única certeza que Paulo tinha sobre os seus próprios planos? Qual era a certeza que Paulo tinha sobre os seus próprios planos? Quinta e penúltima questão. Quais são os cooperadores citados por Paulo nesse mesmo texto do capítulo 16, versículos de 1 a 24? Quais são os cooperadores dele? E a última pergunta dessa fase. Quais são as atitudes que Paulo recomenda aos coríntios com relação aos seus líderes? Capítulo 16, versículo 11, versículo 16 e versículo 18. Vamos fazer esse exercício. Uma análise, ainda que superficial, do capítulo 16, de 1 a 24. Aliás, todo o capítulo 16, a gente vai perceber que Paulo faz uma série de recomendações e trata de diferentes assuntos. Por exemplo, a coleta dos crentes de Corinto para os cristãos de Jerusalém. É um assunto que ele trata. Os planos de Paulo de ir a Corinto é outro assunto que ele trata. Como a igreja deve tratar seus líderes é outro assunto que ele trata. E as saudações. Mas nós vamos focar, como eu disse no início, o nosso estudo hoje, o processo para a tomada de decisões. Então, como é que nós podemos centrar as nossas decisões segundo a vontade de Deus, tanto no plano geral quanto no plano específico? E para começar, nós devemos declarar que há pelo menos 3 tipos de cristãos quando o assunto é conhecer a vontade de Deus. O primeiro são aqueles cristãos que estão desejosos de conhecer a vontade de Deus para suas decisões diárias. Estão preocupados em alinhar a sua vontade à vontade de Deus. O segundo grupo de cristãos é daqueles que vivem de forma indiferente à vontade de Deus. Eles vivem como se Deus não existisse. Deus é alguém com quem eles têm um encontro semanal, mas não tem nenhuma influência, ou eles não estão preocupados com isso, com relação às suas decisões diárias. E o terceiro grupo é o grupo dos cristãos que estão imobilizados, paralisados, porque eles não conhecem a vontade do Pai. Então, por não conhecerem, eles nem avançam e nem retrocedem. Eles estão paralisados, estão indecisos no tocante às decisões que precisam tomar. Então, é preciso que a gente ascenda à primeira posição. Nós estamos desejosos de conhecer, como diz o apóstolo Paulo, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos aprender com Paulo, que apesar de ser um homem muito preocupado, fazia da busca da vontade de Deus para a sua vida a sua maior preocupação. Agradar a Deus era o grande negócio na vida de Paulo. Então, Paulo nos ensina, e a palavra nos ensina, que Deus dá plena liberdade de escolha nas questões não morais. Nas demais, nós precisamos estar alinhados àquilo que é a sua boa, agradável e perfeita vontade. A primeira coisa que nós precisamos entender e começar a exercitar é para que a gente conheça a vontade de Deus, nós precisamos ter uma vida planejada. Planejamento é fundamental. Quem falha em planejar, planeja falhar. Diz John Maxwell também. Quem falha em planejar, planeja falhar. Então, se você não planeja falhar, se nós não planejamos falhar, nós precisamos fazer um bom planejamento da nossa vida. O capítulo 16, dos versículos 5 a 8, nós aprendemos que Paulo diz o seguinte: eu vou visitar vocês, falando aos coríntios. Ele diz, mas antes eu quero passar pela Macedônia. Mas neste momento eu pretendo ficar em Éfeso. Ainda há coisas aqui que eu preciso fazer. Paulo, nós podemos compará-lo a um navegador, a um marinheiro.
Quando ele alçava as suas velas, ele sabia exatamente para onde ia. Quem não sabe para onde vai, todos os ventos são contrários ou favoráveis. Depende do humor. Porque não se sabe mesmo para onde se vai, se está absolutamente perdido. Mas Paulo sabia para onde queria ir. Ele sabia o que fazer quando chegasse lá. Ele sabia o que fazer, quando fazer, como fazer e por que fazer. Porque a sua vida estava planejada. Eu vou para Corinto, mas eu vou passar na Macedônia. Por enquanto eu vou permanecer aqui. Se você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 14 até o 33, você vai perceber este mesmo esquema. Paulo já determinando as coisas num período mais longo. Então, ele planejava a sua vida. E ele não abria mão sempre de refazer os seus planos, de reorganizar a sua agenda, segundo a vontade de Deus, conforme Tiago 4, de 13 a 17. Aliás, muitos se escondem atrás do texto de Tiago 4, de 13 a 17, para não planejar. Tiago não proibiu o planejamento. Tiago não proibiu. Eu me recordo agora que no final de ano, numa outra igreja que eu pastoreei, eu fiz uma ordem de culto e entreguei a uma jovem para ela fazer a direção de culto. Mas eu minutei. Por quê? Porque você começa o culto às 10 e você precisa encerrá-lo à 00:15. E às 11h58, 11h59, você precisa chamar a congregação para orar. Isso é uma tradição dos nossos cultos. Então, para isso acontecer, tudo aquilo que antecedia precisava obedecer certo horário. Quando terminou o culto, aquela jovem me procurou e disse assim: eu nunca mais dirijo o culto aqui na igreja. Porque isso aqui inibe o Espírito Santo. Negativo. Ela tinha toda a liberdade para passar aquela terceira música para depois da 00:00. Se o Espírito Santo conduzisse a coisa numa outra direção, ela podia fazer rearranjos. Contanto que às 11h58 a gente estivesse buscando a face do Senhor. O planejamento de Paulo estava feito. Mas a certa altura, quando você lê o livro de Atos, ele diz assim: intentamos ir para o lugar tal, mas fomos impedidos pelo Espírito Santo. Estava no nosso planejamento. Mas o nosso planejamento é submetido diariamente àquela que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tiago, no capítulo 4, de 13 a 17, não nos proíbe de fazer planejamento. Ele está falando mal da atitude arrogante, autossuficiente, daqueles que, usando o planejamento, fecham-se a toda a possibilidade do agir de Deus. Mas quando você vai para planejamento na Escritura, Neemias planejou a sua vida. Ele queria sair de onde ele estava e ir reconstruir Jerusalém. Se você observar as datas, Neemias levou 120 dias planejando. Só então, depois de muito planejar, de muito orar, ele comparece perante o rei entristecido. Então o apóstolo Paulo nos diz assim: olha, planeje a sua vida, organize a sua vida, tenha ela bem organizada, bem planejada, saiba para onde você vai, o que fazer quando chegar, como fazer, quando fazer, de que forma fazer. Agora entenda que tudo isso depende de uma consulta a Deus. Ele confirmando, você já está com meio caminho andado. Ele mudando o trajeto. A vontade dele é melhor do que a sua e você precisa obedecer a isso. Guarde essa frase. Quem falha em planejar, planeja falhar. A segunda coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que nós precisamos ter uma lista correta de prioridades na hora de tomar decisões. No capítulo 16, versículo 4, ele diz: se for conveniente, eu também irei. Se for conveniente, se convier, se for interessante, se tiver de acordo com aquilo que é importante
para que eu faça, eu irei com vocês. Então ele tinha uma boa dose de intuição para realizar as suas atividades, mas ele não era dependente dessa intuição. As suas decisões estavam sempre vinculadas às suas prioridades. Ele tinha uma escala de prioridades. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, você canta no coral da igreja e você é membro da família. Você tem a sua família. Num determinado dia, você vai fazer a apresentação da cantata de Natal. Quando você está se preparando para sair de casa, o seu filho menor diz assim: ô pai, não vá não. Fique aqui e vamos jogar alguma coisa. Vamos terminar de jogar essa partida. O que é prioridade nessa hora? Aí você vai dizer assim: ir para a igreja. Mas família não é importante? É. Então família é importante, igreja é importante. Nesta hora específica, o que é mais importante? Você pode brincar com essa criança em outro momento. Mas você não pode cantar essa cantata, porque você é solista, em outro momento. Então, neste momento, considerando as opções, a sua prioridade é ir para o coral. Mas vamos mudar a situação. Quando você está preparado para sair de casa, e só está você em casa, arrumou as crianças para irem para a igreja com você, quando de repente uma delas começa a ter convulsão. Você é o solista da noite. Você está em casa sozinho, com a criança. E ela passou mal. O que você faz? Você vai para o hospital. A sua prioridade agora é a sua família. Ah, mas eu ia cantar no coral da igreja. Isso é menos importante. Então, ter uma lista de prioridades e inteligência para administrar isso. Tem uma história muito interessante que eu gostaria de contar para você. Um certo jovem estava passando numa rua, altas horas da noite, com um carro e estava chovendo muito. Quando ele passou no ponto, 3 pessoas estavam lá. Mas o carro dele só tinha vaga para uma pessoa, para um passageiro. E estavam naquele ponto uma mulher que estava gravemente enferma, precisava de socorro para levar ao médico, um médico e o amor da vida dele. Esse médico, em determinada ocasião, já tinha lhe salvado a própria vida, salvou a própria vida, a vida do jovem. Tinha lhe feito uma cirurgia e tinha lhe salvado a vida. Qual dessas 3 pessoas, se você fosse o motorista do carro, você salvaria? Você levaria e deixaria as outras 2? O grande amor da sua vida abraçaria essa oportunidade imperdível? O médico demonstrando gratidão? Ou você trabalharia com a sua consciência de socorrer alguém e não permitir que ela morresse naquela noite? Qual é a decisão mais inteligente? Esse foi um teste feito numa empresa que estava tentando contratar alguém. Como é que você resolveria essa equação? Você tem que ter uma lista de prioridades e tem que ter inteligência, sabedoria para administrá-la. E aquela pessoa que estava participando da seleção, ela disse o seguinte: para mim era simples. Eu daria a chave do meu carro ao médico, ele colocaria a senhora enferma no carro e ele levaria para o hospital e eu ficaria no ponto aguardando o ônibus com o grande amor da minha vida. Isto é estabelecer e administrar bem a questão da prioridade. Então, prioridade é uma coisa que a gente não pode negociar. Aquilo que é essencial por aquilo que não é. Então, ter uma lista correta de prioridades nos ajudam a tomar decisões diferentes. Paulo está dizendo: olha, existe a oportunidade de ir ou de ficar. Quando o momento chegar, eu vou decidir se é conveniente, se me convém ir ou se me convém ficar. Se eu sou mais importante lá ou se eu sou mais importante aqui. Então ele tinha o plano geral de Deus para a sua vida e para o seu ministério. E ele sabia que ele foi enviado aos gentios. Ele sabia que ele foi enviado àqueles que ainda não conheciam a salvação. Diz Romanos capítulo 15, 16 e 2 Coríntios 10, também 16. Então ele decide, quando o momento chega, ficar em Éfeso por algum tempo. Ele diz: por enquanto eu vou ficar em Éfeso, versículos 8 e 9. No outro momento, a porta também se abriu em Troade.
E Paulo decidiu que não ia ficar em Troade, que não ia seguir a mesma lógica que ele seguiu para ficar em Éfeso quando as portas se abriram. Porque era necessário agora cuidar da igreja em Corinto. Lá ele era mais importante. Tito tinha acabado de trazer as informações e a necessidade de ter alguém como Paulo em Corinto. Então, quando você tem prioridades, lista de prioridades corretas, você tende a tomar decisões mais certas. A terceira característica que a gente vê em Paulo, ou na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, é a liberdade que a gente tem para a tomada de decisões. E no versículo 12, ele diz, já orientei, já pedi a Apolo para ir, para sair, para ir a ter com vocês. Mas olha a resposta de Apolo, mas ele acha que não deve ir agora. Paulo não podia impor, ninguém podia impor a escolha a Apolo. A escolha é nossa e nós somos responsáveis tanto pela decisão quanto pelas consequências. E se eu pudesse fazer um alerta nesse ponto do estudo, eu diria a você o seguinte, cuidado para não atribuir a outrem ou mesmo a Deus a responsabilidade pelas suas escolhas. Tiago, escrevendo a sua carta, diz que a gente deve pedir sabedoria. E Deus já nos concedeu essa sabedoria. Vamos usar essa sabedoria para fazer as escolhas corretas. Porque para cada escolha há uma consequência. Somos responsáveis por todas as decisões. E Apolo usa esse princípio. Deus delega algumas decisões a nós. Aquelas que não são morais são nossas. Nós devemos ser maduros e sábios. Nós devemos ser prudentes e interessados, mais nas coisas de Deus, mais nas coisas do reino, do que no nosso próprio bem-estar. E usando essa sabedoria, usando essa prudência, usar bem a nossa liberdade. E por fim, Paulo fala da necessidade de submissão. Ele diz que devemos ser submissos a Deus. Lá no capítulo 16, versículo 7, ele diz assim, se o Senhor quiser, já fiz todo o planejamento, a minha lista de prioridades está correta, a minha liberdade está sendo exercida com toda a responsabilidade, mas eu quero submeter tudo que eu estou falando, tudo que eu estou planejando, tudo que eu estou querendo, à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o grande segredo. Planejar bem é bom. Ter uma lista correta de prioridades é muito bom. Usar bem a liberdade é muito bom. Mas a coisa mais extraordinária é dizer, se o Senhor permitir. Se Ele falar algo contrário ao meu coração, eu andarei na direção oposta que tenho andado até agora. Porque a vontade dEle para mim é como pão para o meu corpo. A vontade dEle é alimento para o meu próprio espírito. Então, tomar as decisões não morais é nossa responsabilidade. Os limites da liberdade é Deus quem estabelece. E cabe a nós observarmos isso. E se em algum momento Ele nos encaminhar numa outra direção, fazermos bom uso dessa liberdade, seguindo a nossa lista de prioridades para tomar a nossa decisão. Mas não devemos nos esquecer de que submeter à vontade de Deus, como recomenda Tiago, se o Senhor permitir. Ele diz, não digam vou fazer isso ou aquilo, mas se o Senhor permitir. Então, o que é que nós devemos fazer? Não permitir que a arrogância pelo planejamento bem feito, por uma lista de prioridades bem feitas, ou porque é nossa liberdade, nosso direito de liberdade, que nos faça arrogantes, apáticos ou insolentes com relação ao cumprimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Quero passar por último um slide para a gente encerrar. Um exercíciozinho para a gente finalizar essa lição. E a primeira coisa que eu queria pedir a você é que, com base em tudo que nós vimos hoje, você trouxesse, permitisse que a sua memória lhe ativasse e trouxesse à tona um momento
da sua vida em que você precisou tomar uma decisão extremamente embaraçosa? Como foi que você se portou na hora de tomar essa decisão e qual foi o resultado? Tente fazer esse exercício. Peça ao Espírito para lhe lembrar esse momento extraordinário que você viveu, positivo ou negativo, uma boa decisão ou uma decisão ruim. Se foi uma decisão boa, glorifique ao Senhor e aprenda as lições. Se foi uma decisão ruim, aprenda como não fazer. Você considera que planejar as coisas antes de realizar é realmente importante? Ou você acha que não, que as coisas têm que ir acontecendo de qualquer jeito? O que é que você costuma fazer quando você não sabe a decisão que tomar? Quais são as fontes de orientação para a tomada de decisão que Deus tem colocado à sua disposição? São muitas. A palavra, a oração, a paz de espírito, conselheiros. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. O seu pai, a sua mãe, a Bíblia diz que deve honrar pai e mãe. Então pai e mãe são fontes de orientação. Os seus líderes espirituais, eles são fonte de orientação. E pode ser que tudo isso junto. Olha que coisa linda. Se você foi para a palavra e ela foi clara, não há o que questionar. Se você orou e Deus lhe respondeu de forma direta, não há o que questionar. Lembrando que a oração não pode contrariar, a resposta de oração não pode contrariar o que diz a palavra. Mas se você ainda não tem isso claro, procure um conselheiro. Não é todo mundo, não é pedir isso na igreja, não. Pessoas que você realmente admira, conselheiros pessoais. Aquelas pessoas com quem você abre o seu coração. Nós temos 2 ou 3 ao longo da nossa vida. Seus líderes espirituais, o que é que eles pensam sobre isso? Lembrando que nenhuma orientação pode contrariar a palavra, que é a medida de todas as coisas. Você concorda, para encerrar, com a afirmação que diz: Deus nos orienta, mas Ele não decide por nós? Você concorda com isso? Se concorda, diga por que concorda. Se não concorda, faça a afirmação também do porquê você não concorda. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, governe o seu coração e a sua mente até o dia de Cristo Jesus.